Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que vocês estejam muito bem, né? Vamos fazer aí a correção aí da nossa atividade. As questõezinhas simples, triviais, né? Muito fácil, mas precisamos fazer a correção. Vamos para a nossa intro e logo mais retornaremos com a correção, ok? A primeira questão aqui, que é a terceira do livro, né? Diz assim: observe o diagrama de Venn a seguir. Usando chaves, escreva os elementos de cada conjunto indicado. Então, ele quer aquele primeiro tipo de representação entre chaves, e os elementos devem ser separados por vírgula. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o conjunto A, né? Todos esses elementos que fazem parte desse conjunto, eu vou ter que escrever, né? 5, 8, 10, 11 e 20. Então, o conjunto A é formado por esses elementos, 5, 8, 10, 11 e 20. Fácil demais, né? O conjunto B. Se você olhar aqui o conjunto B, pessoal, não tem nenhum elemento. Quando o conjunto não tem nenhum elemento, então ele é vazio. E o vazio eu posso representar ele, como ele quer entre chaves, né? Eu posso botar as chaves e nenhum elemento dentro dele. E aí, só para lembrar, né, que existe essa letra grega, que é o φ, que ele pode representar o conjunto vazio, ok? A letra C, ele pede o conjunto D, ó. O conjunto D está aqui, ó. Então, o conjunto D, eu tenho o 1, o 2, o 23 e o 25. Então, 2, 23 e 25. O conjunto E é esse daqui, ó. Então, eu tenho o 3, o 6 e o 7. Facilíssimo, né? Ó, união, né? Eu vou unir o conjunto A com o conjunto E. Então, vou pegar todos os elementos de A mais os elementos de E. Então, ó, primeiro vem o 3, depois o 5, depois o 6, o 7, o 8, o 10, o 11 e o 20. Pronto. Né? Não tem nenhum que se repete, então é só escrever. 3, 5, 7, 6, 7, 8, 10, 11 e 20. Bacana demais, né? E a intersecção? A intersecção é o que tem nos dois ao mesmo tempo. Ora, o conjunto B não tem nenhum. Como é que eu vou fazer a intersecção com E? Então, nesse caso, não tem nenhum elemento em comum. Então, eu vou escrever o quê? Vazio. E aí, só para você recordar que o φ pode representar também o vazio. Mas no caso aí, ele quer entre chaves. Então, a representação correta seria essa daqui, certo? Ele quer entre chaves. Bacana? Quarta questão. Diz assim: os conjuntos A, B, C, D e E estão representados em um diagrama de Venn. O conjunto B tem quantos elementos e quais são eles? Ó, o conjunto B é tudo isso aqui, pessoal. Então, todos esses elementos fazem parte do B. Então, eu tenho o 2, o 3, o 6, o 9, o 10 e o 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 elementos. E aí tenho 2, 3, 6, 9, 10 e 11. Fácil demais, né? Quais conjuntos estão contidos no A? Quer dizer, quais são os conjuntos que estão dentro do A? O B, eu não posso dizer que ele está dentro do A. Tem uma parte dele dentro do A, mas tem outra parte fora.
Agora, que está totalmente dentro dele, né, é o C e o D. Então, o conjunto C e o conjunto D estão dentro do conjunto A. Então, eu digo aí C e D. Letra C, complete as sentenças com os símbolos pertence e não pertence. Lembre que eu só posso usar o símbolo pertence e não pertence de elemento para conjunto. De elemento para conjunto. Então, ele está perguntando, o número 20 pertence ao conjunto E? Onde é que está o conjunto E? Esse daqui, ó. Quais são os elementos que pertencem ao E? O 11 e o 15. Então, o 20 não está dentro do E. Então, eu digo que ele não pertence. O 2 pertence ao conjunto B? Ó, o conjunto B é tudo isso aqui. O 2 está dentro dele? Está. Então, o 2 pertence ao B. O 9 pertence ao C? Ó, o conjunto C é esse daqui, ó. Os elementos que pertencem a ele é o 6 e o 9. Então, o 9 faz parte do C. Então, pertence. O 5 pertence ao A? Ó, conjunto A é tudo isso aqui. O 5 está dentro desse espaço aqui? Está. Então, pertence. Ok? Fácil, fácil, né? A letra D, complete as sentenças com os símbolos está contido ou não está contido. Está contido quer dizer que todos os elementos deles estão dentro do outro, certo? Está contido, ok? Então, o C está contido no A, foi o que a gente disse bem aqui, ó. O C está contido no A, então está contido. O C está contido no D, todos os elementos do C estão dentro do D? Não, né? Então, não está contido. O D está contido no A, ó, foi o que a gente respondeu na letra B, então, corretíssimo. O B está contido no A? Não, eu tenho alguns elementos do B dentro do A, mas não todos, né? Então, não está contido. Moleza demais, né? Fácil, fácil, fácil. Quinta, escreva entre chave os elementos do conjunto descrito em cada item. O conjunto A, formado por todos os números naturais múltiplos de 4 e menores do que 40. Ó, múltiplos é um número que eu pego ele e saio multiplicando pelos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 0 é múltiplo de qualquer número, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, eu vou ter de 4 em 4. Então, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Como ele quer menores do que 40, então 40 não vai estar incluído aí, certo? Se fosse menor ou igual a 40, aí eu botaria o 40. No caso, ele quer menor do que 40, então o 40 não está nesse conjunto, ok? Fácil, né? Letra B. Conjunto B, formado por todos os números naturais, divisível por 48. Aí os divisores, você lembrar que o 1 é divisor de qualquer número. E sempre os extremos, né, quando eu multiplico um pelo outro, vai dar o valor do número, que no caso 48. Então, ó, é divisível por 1, né, porque qualquer número é divisível por 1. É divisível por 2, porque é par. É divisível por 3, porque 4 mais 8 é 12, e 12 é 1 mais 2, que dá 3, e 3 divide 3, né? Então, é divisível por 3. É divisível por 4, porque 48 dividido por 4, 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2, então dá 12. Então, é divisível por 4. Não é por 5, porque não termina nem em 0 e nem em 5. É por 6, porque é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E aí é que vem o segredo, né? Depois do 6, né, o próximo número aqui que eu vou multiplicar, qual é o número que eu multiplico por 6 para dar 48? Né? Não é divisível por 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, não dá, né? Por 8.
é por 8, porque ele é divisível por 2 e por 4, né? Que dá justamente o 6. E aí, quanto é 6 vezes 8? 48. Então, o centro dele é o 6 e o 8. Eu já encontrei o número que multiplicado por esse 6 dá igual a 48. Então, o restante é só a multiplicação, ó. Presta atenção. 1 vezes 48, 48. 2 vezes 24, 48. 3 vezes 16, 48. 4 vezes 2, 48. E 6 vezes 8, 48. Pronto. Eu tenho todos os divisores aí de 48. Então, esse é o conjunto B. O conjunto C é o conjunto formado por todos os números naturais primos menores do que 30. E aí eu tenho que lembrar, o menor número primo que existe natural é o 2, né? E é o único que é par, o resto tudo é ímpar. Então, eu vou ter 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Como é menor do que 30, então, para aí, certo? Então, esses são os números primos menores do que 30. O único que tem, lembre de número primo, né? Para aqueles que não lembram, são os números que têm apenas 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. O resto, que não está aí nessa lista, são compostos, que é um número composto que tem mais de 2 divisores. O número 1, ele não é nem primo e nem composto, né? Por quê? Porque ele só tem um único divisor. Então, ele não se encaixa nem nos primos e nem nos compostos, ok? Sexta questão é só para você lembrar dessas relações de união, intersecção, e aí você brinca com essa relação. A intersecção B é tudo que tem em A e em B ao mesmo tempo, né? Ora, a intersecção B não pode ser esse. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 conjuntos, A, B e C. Mas pode ser esse, né? Eu tenho 3 conjuntos aqui, mas ele só pegou só essa parte. E a intersecção de A e B é tudo isso aqui, ó. E ele pegou só essa daqui, então não é se encaixa. Aqui sim, ó. Então, eu já sei que essa vai ligar para essa. B união C. B união C é tudo que tem no B mais o que tem no C. Então, ó, olha só, o B todo e o C todo. Então, a segunda aí vai para a terceira. A intersecção B, intersecção C, é tudo que tem no A, no B e no C ao mesmo tempo. Então, ó, só essa partezinha aqui, né? Então, essa é a intersecção dos 3. Então, vai para lá. A união B, união C, é tudo. Pegar tudo de A, tudo de B e tudo de C. Então, para baixo. Essa daí foi moleza demais, né? Então, essa é importante para você ter essa relaçãozinha aí. Sétima questão, observe o diagrama em relação entre os conjuntos A, B, C, D e I. Agora, verifique se cada item a seguir é verdadeiro ou falso. Então, você vai botar se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, o conjunto A está contido em B. O conjunto A está dentro do conjunto B? Não, né? O conjunto B, esse daqui, ó, é o vazio. Eu poderia dizer que o B está dentro do A, mas o A não está dentro do B. Então, isso aí é falso. O B está dentro do A, mas o A não está dentro do B. A intersecção B é igual a vazio? Ora, tem alguma coisa em comum entre o A e o B? Não, né? Porque o conjunto B é um conjunto vazio. Então, a intersecção B é vazio, com certeza. Então, isso aí é verdadeiro. Letra C. A união C é igual a C se eu pegar todos os elementos de A, mais todos os elementos de C. Vai dar igual ao conjunto C? Não, vai ficar faltando esses dois aqui, ó. Então, isso aí é falso. O A está contido dentro do E?
O E está até fora do A. Então, o A não está contido no E. Então, isso é falso. A não está contido em D, o D está aqui, ó. E o A é esse. Eles não têm nem elementos em comum. Então, ele está dizendo uma verdade? Está. A não está contido no D. Então, isso aí é verdadeiro. A intersecção C é diferente do vazio? Ó, o A é tudo isso aqui. O C é tudo isso aqui. Então, a intersecção deles é o 8, o 11 e o 20. Isso é diferente do vazio? Com certeza é diferente do vazio. Então, verdadeiro. Pronto. Correção feita, né? Da 7ª questão. Agora vamos para a 8ª. Ó, ela diz assim: em uma pesquisa sobre a preferência em relação a 4 das principais revistas de certo segmento, cada entrevistado deveria optar por 2 revistas. Observe os resultados. Aí ele pergunta: quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa? Então, a melhor maneira era você construir um diagrama. Mas como no caso aqui, ó, ele não deu a intersecção das 4, então você só faz somar isso aqui, ó. Então, vamos somar aí 60 mais 45, mais 35, mais 50, mais 65, mais 45. Somando tudo isso aí, você vai obter 300, certo? 300. Ele quer da revista A. Da revista A eu tenho essa, essa e essa, ó. Aqui não tem A. Então, vou somar 60 mais 45 mais 35. Somando isso aí dá 100, 130, 140, né? Então, 140 pessoas. Da revista B, eu tenho essa, essa e essa. Então, 60, 50 e 65. 60 mais 60, 120, mais 50, 175. Então, da revista C eu tenho 45, 50 e 45. Então, somando aí 90 mais 50, 140. E, finalmente, da revista D, eu tenho 35, 65 e 45. Então, somando tudo isso aí, vai dar 145. Ok? Fácil, fácil, né? Nós vamos fazer aí algumas intervenções depois e colocar um exercício mais interessante do que esse. Esse daí foi fácil mais. Então, fizemos aí a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, valeu e até a próxima aula. Hoje sobre conjuntos numéricos. Então, conjunto numérico. Nós vamos abordar, né, esses conjuntos numéricos. E o primeiro conjunto que nós vamos trabalhar é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto vocês viram quando estavam estudando lá no 6º ano, né? Lá no 6º ano vocês viram justamente o conjunto dos números naturais. Ele tem um início, mas não tem fim. O início dele é no 0 e vai prosseguindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Então, o conjunto dos naturais, ele está envolvendo justamente os números, né, partindo do 0 e indo até o infinito. Um subconjunto, lembram de subconjunto? É a parte de um conjunto, é um pedaço do conjunto. Um subconjunto importante dos naturais é os naturais asterisco. Professor, que asterisco é esse? Esse asterisco, ele significa a exclusão, quer dizer, você tirar alguma coisa. Então, os naturais asterisco significa justamente a exclusão de um único número, que é o 0. Então, toda vez que você vê esse asterisco em qualquer conjunto, ele está dizendo, ele está afirmando que esse conjunto não tem o elemento 0. Então, natural asterisco sem o 0. Então, vai começar do 1 até o infinito, né? Então,
esse é um subconjunto importante dos naturais, que foram vistos lá no 6º ano, né? Então, para representar conjunto, sempre tem uma parte dobrada, né? Então, ó, o N aí, que está representado aqui, ó, essa porçãozinha aqui, essa perninha aqui, ele está duplicando, né, essa parte aqui desse conjunto. Então, ele é chamado de conjunto dos números naturais, ok? Então, primeiro conjunto visto lá no 6º ano, conjunto dos números naturais.